Gostaria de dar novamente boa tarde a todos. Nós agradecemos, vamos de novo, agradecemos aos inscritos, agradecemos também ao PPGLA pelo apoio na organização desse evento, que é um esforço coletivo das mestrandas Wanda Balieiro, Luana Guiar, Maria Alice Silva, Maria Luísa, eu, Samara Nina, e da egressa Anne Caroline Ribeiro. E para dar início ao ciclo de palestras Feminismos em Diálogo, apresentamos a palestra As Veias Abertas da Impunidade, a construção dos discursos sobre a violência de gênero na mídia, da palestrante Maria Alice Silva. Maria Alice Silva é mestranda no programa de pós-graduação em Letras e Artes, PPGLA, da UEA, e graduada em Letras e Língua Portuguesa também pela UEA. Seus estudos são voltados para análise discursiva materialista, a partir das bases teóricas de análise de discurso francesa, com foco em discursos sobre feminismo na imprensa feminista e as lutas das mulheres produzidas pela mídia. E com vocês agora, Maria Alice. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Ou o áudio está distante, está ruim? Alguém pode dar um retorno, por favor? Tá perfeito aqui. Obrigada, Maria. Deixa eu transmitir a tela para começar a falar com vocês. Aqui. Eu acho que eu não vou conseguir mais ver minha câmera. Deixa eu ver. Vocês estão vendo em tela cheia? Ainda não, amiga, tá Carregando? Tá no slide. Tu vai fazer a apresentação do slide? Ele em tela cheia, no caso. Sim, eu já coloquei aqui, ainda não apareceu? Aqui ainda não. Ainda não? Será que não vai aparecer? Aqui ainda não. Então, acho que é porque eu acho compartilhei que só não uma vai janela. aparecer. Deixa eu compartilhar a tela toda então para ver o que acontece. Eu fiz errado, a gente desculpa. Acho que a tela inteira, que eu acho que vai dar certo. E agora? Agora tá ótimo. Tá, eu tinha selecionado errado. Tá aparecendo. Aí só oculta essa barrinha de baixo, que aí fica melhor. Obrigada, gente. Boa tarde, eu me chamo Maria Alice, como a Samara falou. Gente, se eu começar a rir do nada, porque eu tô muito nervosa e é isso que acontece. Ai, Deus. Bom, a minha palestra tem o título As Veias Abertas da Impunidade, a construção do discurso sobre a violência de gênero na mídia. Como já é de conhecimento de quem está presente no evento, eu sou aluna do PPGLA, da UEA, e a minha pesquisa é financiada pela FAPEAM. E eu dividi essa palestra em dois momentos que eu pretendo falar um pouco sobre o surgimento do feminismo na mídia e também sobre a minha pesquisa, uma parte da análise do corpus da minha pesquisa de mestrado, né, para minha dissertação. E aí, primeiramente, eu vou falar um pouco sobre uma breve visão da mídia, sobre o histórico de luta das mulheres ao longo dos anos, sobre a imprensa feminina e feminista, a partir de Telles, a Maria Amélia de Almeida Telles, com o livro dela de 2017, que é a versão atualizada. Tem alguns outros ensaios, mas ela publicou pela primeira vez em 93. Ela é uma historiadora feminista. E na segunda parte, os resultados obtidos com análise do tópico violência de gênero, que está presente no jornal É País Brasil, uma campanha que eu analiso,
que o jornal mesmo organizou essa campanha, e ela tem o eixo feminismo, e eles dizem que eles propõem a dizer que o feminismo é um dos eixos da sua construção, do jornal. Então, eles se situam também como um jornal feminista, pró-democrático, democrata. E então a pesquisa se propõe a analisar que tipos de discursos sobre o feminismo que esse jornal produz a partir da abordagem teórico-metodológica da análise do discurso francesa. Então, especificamente sobre esse tópico de violência de gênero, é que eu vou mostrar os resultados das análises para vocês. Então, eu já vou iniciar falando aqui sobre a imprensa das mulheres, né? Sobre os registros que se tem, os primeiros registros que se tem de mulheres na imprensa que fizeram material se dirigindo para mulheres. E até eles dizem que o Brasil ele foi o país latino-americano onde houve o maior empenho do jornalismo feminista em meados do século XIX. A população, em sua maioria, era analfabeta, principalmente as mulheres. Então, demorou um pouco, foi na segunda metade do século XIX, e aí, assim, de 1850 em diante. E também era restrito a essas poucas pessoas que sabiam ler, né, que eram alfabetizadas. Então, a gente já consegue ver o recorte da sociedade de mulheres que estavam presentes fazendo, distribuindo e lendo esse jornal, que eram especificamente mulheres da classe dominante, né, as classes mais altas, classe média, mulheres brancas. As primeiras manifestações foram jornais desse tipo, como o Jornal das Senhoras, de 1852, que essa segunda imagem, ele foi proposto pela Joana de Paula Manso, essa senhora, e ele foi o primeiro que surgiu no Brasil a falar sobre coisas femininas, digamos assim, sobre o papel da mulher como mãe, como esposa, como ela deveria agradar os homens, os interesses da família. Então, não era necessariamente uma inovação no quesito de reivindicações, não tinha ainda uma consciência feminista, mas ele foi um dos primeiros a ser direcionado a mulheres. Apesar de que esse jornal fazia apelo aos homens para concederem algumas coisas às mulheres. E 20 anos depois, veio, dentre esse espaço, tiveram outros, mas esses são os de maior destaque. 20 anos depois veio o Sexo Feminino, que foi proposto pela Francisca Senhorinha da Mota Diniz. E aí ele já teve um avanço maior, ele era mais expressivo, e ele se dirigia diretamente às mulheres e tinha preocupação de chamar a consciência às mulheres sobre dependência econômica. Elas diziam que a dependência econômica sujeitava as mulheres, elas chamavam atenção para a educação, elas queriam o direito de estudar, e elas argumentavam que isso elevaria o status de mulher na sociedade. O direito ao voto, que veio muito tempo depois, né, como a gente sabe, lá no século XX, 1932. Mas também já falavam sobre a abolição da escravatura, que viria alguns anos depois. Outros dois destaques ainda desse período, a jornal A Família, que tem a Josefina Álvares de Azevedo à frente. E aí ela era uma mulher um pouco diferente, ela se posicionava um pouco mais de forma mais incisiva que as outras. E aí ela defendia o direito ao voto, não aceitava a chefia do homem na família, defendia o divórcio, que era algo novo, em 1888. Acreditava que se uma mulher conseguisse rejeitar o marido, ela conseguiria sim controlar o seu destino. Então ela era contra a imposição do casamento. Posteriormente, em 1897, vem a Mensageira, que ela enfatiza a importância do voto também, né, para as mulheres. Só que ela tem uma peculiaridade. Ela é interessante, ela é
uma revista de uma poetisa, a Prisciliana Duarte de Almeida. E aí, o que ela tinha de diferente, né? Ela dizia que era uma revista literária dedicada à mulher brasileira, então ela abrigava manifestações literárias, contos, poesias e ensaios de outras mulheres. Então ela tinha esse diferencial. É claro que essas manifestações literárias não tinham o mesmo impacto que os homens, né, que publicavam seus textos nos jornais mais expressivos. Esses jornais eram em circulação basicamente entre as mulheres, mas já havia esse espaço, né? Apresentava questões embrionárias do feminismo, ainda sem mencionar, sem ser nomeado, mas já eram questões relacionadas à emancipação da mulher dentro da sociedade e contra o conservadorismo. E aí ele se confundia um pouco ainda no sentido de reforçar ainda o papel da mulher dentro do lar, como se ela fosse a chefe da família, mas ainda assim ligada ao lar. Aí, no início do século XX, teve alguns outros destaques. Como nesse momento as mulheres já trabalhavam nas fábricas, né? Já trabalhavam fora. E aí teve um momento que houve destaque, que foi no jornal Terra Livre. Ele não era um jornal feminista, era um jornal comum. E saiu um manifesto assinado por 3 operárias. Mulheres publicaram um manifesto assinado denunciando a exploração do trabalho patronal. Elas tinham uma carga horária excessiva, e aí elas queriam redução para 8 horas. E nesse mesmo ano teve greves de tecelãs, costureiras, que eram mulheres também, em sua maioria, né, as trabalhadoras. E elas não conseguiram a redução que elas queriam. Apenas os homens conseguiram redução de 8 horas e as mulheres ficaram com redução de 9 horas e meia. Mas marcou o fato de elas terem se manifestado no jornal. Posteriormente veio o Anima Vita, da Ernestina Lesma, em São Paulo. Ela se dirigia às mulheres conclamando já as lutas em defesa dos trabalhadores e especialmente pela regulamentação do trabalho feminino. Então, as mulheres estavam começando a se manifestar enquanto trabalhadoras. Eu vou só abrir um parênteses aqui para comentar. O fato de essas mulheres que a gente imagina, em sua maioria de classe média, trabalhando, se manifestando, serem mulheres brancas não anula que houvesse nesse período, antes, na segunda metade do século XIX e agora no século XX, manifestações de mulheres de outras etnias, de outras classes sociais. Apenas não se tem a mesma quantidade, o mesmo tipo de registros, né? Como a gente sabe, há esse apagamento. Em 1920, como destaque desse ano, a revista Renascença, que da Maria Lacerda de Moura, lutava por igualdade política, pacifismo, amor livre, e aí já vem novos temas, né? Sempre ao longo dos anos, novas reivindicações. A emancipação, ela se opunha já ao capitalismo, ao militarismo e ao fascismo. A gente sabe bem na época, mais ou menos, de uma grande guerra. Aqui são 2 épocas de repressão que a gente tem, por exemplo, a ditadura. E aí não tinha tantas manifestações assim, não tinham tantos jornais assim. Então, uma que se destacou em 64 a 70 foi a revista Cláudia. E aí, por exemplo, a Carmen da Silva era uma brasileira que escrevia artigos para a revista, chamando atenção para a dona de casa, sobre o fato de ela não trabalhar fora, se ela queria ser um bibelô, vários artigos, inclusive tem um livro falando sobre ela, tem coletânea com os artigos dela. E um fato também, outra mulher que tinha bastante influência nessa época é a Beth Friedman, porque ela veio ao Brasil lançar a mística feminina, né, que a gente conhece, provocou intensas polêmicas. Acho que eu vou acelerar um pouquinho. Em 1947, né, nos anos 50, também teve um jornal de destaque, que foi o Momento Feminino,
Uma característica dele é que ele tinha uma grande extensão, ele conseguiu ter representantes em 16 estados. Isso é uma coisa para comentar também. Esse eixo dessa imprensa era no Sudeste, né? Que a gente pode ver Rio de Janeiro, São Paulo, em sua maioria. Então, não há também tantos registros, pelo menos, até onde eu pesquisei, né? Preciso me aprofundar, com certeza. De jornais, por exemplo, daqui, eu ainda não afunilei essas pesquisas, seria mais um registro geral, né? Brasil, e se destacou. E aí, como a Teles fala, esse material mais expressivo sobre mulheres, sobre lutas de mulheres, só começou quando a própria mulher começou a escrever nas revistas, periódicos, dirigidos ao público feminino. E aí vai de 1850 a 1934. Só que, a partir de 1975, já depois, lá nos anos 60, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né, que a gente sabe, Angela Davis, Bell Hooks, obras de referências, só em 75 que houve a instituição do Ano Internacional da Mulher pela ONU, que as mulheres brasileiras puderam ter os veículos de imprensa como instrumento a seu favor. E aí elas abordaram uma quantidade bem maior de pautas, como sexualidade, aborto, violência sexual e doméstica, os direitos reprodutivos, a saúde da mulher, as relações trabalhistas e também a autonomia sobre o próprio corpo. Elas estimulavam que as mulheres conhecessem o seu próprio corpo, dentre outros temas. Eu vou tentar acelerar aqui. Essa parte são os jornais mais expressivos. Eles têm... Vocês podem ver, por exemplo, a capa desses jornais são muito bonitas e... Gente, qualquer coisa, abre o microfone e me chama, tá? Se o áudio não estiver bom, certo? As meninas da coordenação. Da organização. E aí vocês podem ver, por exemplo, mulheres negras na capa, com suas crianças, mulheres de classes mais baixas. Então ele veio dar voz a um movimento de mulheres que já começou a dar voz a um movimento de mulheres que estava à margem, né? E aí não é nesse ainda, mas já é um que já luta contra a discriminação. Um fato importante aqui é que no Brasil Mulher, esse jornal, Brasil Mulher, foi a primeira vez em que citaram a palavra feminismo. Aí a manchete era: o Brasil está pouco a pouco, timidamente, entrando para os países onde o feminismo, movimento de libertação da mulher, se afirma e se organiza. E aí o uso do termo pela Joana Lopes, a editora, causou controvérsias até mesmo entre a sua própria equipe, porque se até hoje, né, há um estranhamento em relação ao termo feminismo, ao feminismo no geral, imagina em 1976. Outro dessa mesma época que teve destaque, que também lutava contra a discriminação, já dava voz às mulheres trabalhadoras, classes mais baixas, foi o Nós Mulheres. E aí elas lançaram um editorial em que a equipe de mulheres falava: achamos que nós mulheres devemos lutar para que possamos nos preparar, tanto quanto os homens, para enfrentar a vida. E aí ele contribuiu de forma decisiva, né? Vocês podem ver, por exemplo, os textos que estavam presentes, as ilustrações. Esse aqui é bastante importante. Ele foi o primeiro a falar sobre a situação da mulher negra no Brasil e sobre a existência de movimentos de mulheres negras, que é o jornal Mulherio. Ele sofreu críticas pelo nome, era visto como um nome com estigmas, estereótipos. Sofreu algumas críticas por conta disso. Ele era editado por Adélia Borges e era composto por pesquisadoras, professoras e jornalistas. Então, ele é recente, né? Anos 80 não é tão distante assim, mas foi a primeira vez que as mulheres negras tiveram voz no jornal aqui, feminista. E, por exemplo, as manchetes, né? Política em assuntos de mulher. Na dança das eleições caímos no samba da política feminina. E as fotos bastante expressivas. Aqui eu já começo a segunda parte. Acho que eu estou dentro do tempo. E eu vou dar um salto, né? Bastante grande. Aí veio, posteriormente, a internet,
os jornais começaram a ser digitais, não somente impressos, né? Veio a quarta onda feminista, que é a atual primavera feminista. E aí os assuntos, as pautas, os temas, alguns foram conquistados, então apareceram, né, outras demandas e etc. E aí a gente tem aqui já o webjornalismo, que faz parte da minha pesquisa, inclusive esse é o jornal que eu analiso, que é o País. E essa é a campanha que eles lançaram em 2019 e agruparam textos de 2013 a 2019 sobre o feminismo, em que eles diziam que eram nos eixos da sua formação. Aqui são os outros: vocação global, educação, ecologia e diálogo. E aí, quais são as características do webjornalismo? O que ele tem de diferente ou de melhor, ou pior, que o jornalismo impresso? As características: multimedialidade, né? Então é mais fácil de você colocar outros tipos de textos nele, imagens, sons, sei lá, vídeos. A interatividade, que é facilitada. A hipertextualidade, então dentro de um texto você vai chegando a outros. Pode a personalização, a memória. É fácil de você conseguir acessar uma matéria de um tempo atrás, ela está sempre lá, né, na nuvem, na internet. A instantaneidade de acesso e a circulação, que é bem mais fácil também. Esse aqui é o tópico que eu analisei recentemente, que foi sobre a violência de gênero. E aí eles trazem estampado essa moça, né, essa mulher, a Elaine Caparrós, sofreu uma tentativa de feminicídio em 2019. E aqui no tópico, acho que não dá para ler, mas não precisa. Ele agrupa, ele coloca 3 hiperlinks, né? Aqui, 3 hiperlinks que vão dar nas 3 matérias. Sobre um estupro coletivo em 2016, um artigo de opinião sobre armas de fogo e a reportagem sobre a Elaine. É assim que é o layout. A campanha não está mais no ar, eu já pesquisei. Eu peguei e recolhi o corpus em 2019 e ela não está mais no ar, mas as matérias sim, separadas, né? Esses são os títulos das matérias que abordam feminicídio e estupro. A primeira: o Brasil todo está falando da cultura do estupro hoje, mas ainda é pouco. E aí vem entre aspas, porque é uma fala da entrevistada, né, uma entrevista. E a entrevistada é uma delegada que vai falar sobre o caso da adolescente de 14 anos que sofreu um estupro coletivo em 2016 no Rio de Janeiro. Acho que esse caso ficou bem conhecido, que alegavam que era 30 homens, mas no fim não era. Porém, ele teve uma repercussão bem grande. O segundo, um artigo de opinião: armas matam mulheres. Essas são as autoras, são todas mulheres. A maioria dessas matérias sobre feminicídio são assinadas por mulheres. Elaine Caparrós, por favor, não me deixe morrer. Novamente, ele traz aí uma fala da vítima, entre aspas, como título. Aí agora eu falo, introduzir um pouco sobre a teoria, né, o método que eu utilizo para analisar, que é a análise do discurso francês. Eu não vou me debruçar muito a respeito, né, porque não tem tempo. Mas, basicamente, ela nasceu na França nos anos 60, nasceu como um ramo da linguística, né, associada a Michel Pechet, seu grupo de estudos, e aí ela se propõe a analisar as relações entre linguagem e ideologia. Então, a partir da materialidade linguística, a gente vai conseguir observar as construções ideológicas dos discursos, as motivações dos sujeitos, etc. Mais especificamente, informações ideológicas, discursivas e sentidos. Também trago análise do discurso dialógica, ela também está presente na pesquisa, não como a teoria principal, mas ela vem da conta do discurso citado, que aparece muito desde os títulos, como vocês puderam ver. Discurso citado direto e indireto. E aí, Voloshinov tem um estudo a respeito disso. Aqui
eu já tenho as sequências discursivas, né, que eu nomeei como SD, das matérias, e elas estão na ordem que eu mostrei. Essa é de 2016, sobre a vítima de estupro. Eu não vou falar muito sobre as matérias, não vou ter tempo, mas se vocês quiserem comentar, relembrar, perguntar depois. E aí, na análise, a gente vai em trechos, a gente lê o texto todo, a matéria completa, elas têm de 4 a 13 páginas, mas a gente vai em termos específicos, em frases, orações negativas, orações afirmativas, orações adjetivas, então é meio ligado à sintaxe. E aí eu grifei algumas ocorrências. Por exemplo, aqui na primeira, na SD1, da matéria de 2016. Apura um caso de estupro, onde a vítima é questionada e até culpada. Bento entrou ciente de que Bento é a delegada. Entrou ciente de que a briga no crime de gênero é desigual e que a voz de quem sofreu o estupro tende a ser sufocada. Então, o que já introduz uma informação a mais. O onde também. A SD2. A sua chegada mudou completamente a abordagem do crime. A impressão que dá é que há desespero institucional para o atendimento de crimes sexuais. Bom, olha só. Aqui eles estão falando sobre os casos de estupro, né? E o jornal acrescenta os casos de estupro onde a vítima é questionada e até culpada. Então, ele chama atenção para o que acontece em casos de estupro. A vítima é questionada e até culpada. Ele chama atenção para uma nova informação. Na verdade, não é nova, né? Ele reforça. A voz de quem sofreu o estupro tende a ser sufocado. Isso é os sujeitos por trás das matérias falando, né? Na segunda, eles falam assim: a impressão que dá é que há despreparo institucional para o atendimento de crimes sexuais. Está fazendo uma crítica, está chamando a atenção das instituições. Uma vez que uma menina, essa é SD3, uma vez uma menina de 5 anos foi estuprada pelo companheiro da mãe. Quando você pega o laudo e você vê que a menininha não é mais virgem, pensa, como assim? Não tem nem corpo. A entrevistada falando, a delegada. Aí o jornal coloca a fala dela na íntegra, né? E aí o que é interessante que ela diz assim, uma menina de 5 anos foi estuprada, mas lá embaixo ela diz, não é mais virgem. E a gente vê que ainda há, mesmo que você não concorde, mas ainda há a associação de que estupro é sexo, né? Se você não é mais virgem, porque você iniciou sua vida sexual, mas uma menina de 5 anos não iniciou sua vida sexual, ela foi violentada. A gente consegue observar isso. E aí eu trago aqui a Davis para falar um pouco sobre a violência sexual, o estupro. E ela fala que alguns dos sintomas mais evidentes dessa desintegração social, ela coloca como uma desintegração social, só são reconhecidos como um problema sério após assumirem tamanha proporção epidêmica. Então, porque né, estão isso nos anos 60, ela analisando, estão ocorrendo muitos estupros como epidemia, a gente se pergunta por que isso está acontecendo, é que ficam em evidência, né? Ela fala, após muito tempo de silêncio, de sofrimento, é que emerge de forma explosiva essa disfunção da sociedade capitalista atual. E ela justifica sempre sobre o patriarcado, a sociedade capitalista. Esse livro é o Mulheres, Raça e Classe. Essas acidez são as da segunda matéria, sobre arma de fogo, artigo de opinião. E aí ela tem bastante orações afirmativas, taxativas. A primeira, na SD4, ela diz: arma de fogo é um objeto de desejo dos homens. É particularmente um instrumento de guerra e de poder dos latino-americanos. Homens matam homens, homens matam mulheres. Então ela é taxativa nesse sentido de ligar armas de fogo a poder, aos homens, à dominação de homens sobre mulheres. Isso a moça, né, do jornal se posicionando.
são os homens, SSD5, são os homens das relações afetivas e familiares que matam as mulheres. Não é um desconhecido da rua, né? Em sua maioria, isso quem está falando é a moça. Aí ela traz essa provocação da vítima, entre aspas. Isso é uma ocorrência também verificável. Ela diz, mas alguém que justifica a matança porque houve uma provocação da vítima. Há pessoas que falam isso, e aí ela traz entre aspas porque ela não assume esse discurso. Ela não acredita nisso, ela não diz que uma mulher morreu porque provocou, né, o seu agressor. Então ela traz entre aspas para não assumir o discurso alheio. Ele está destacado. SD6, ela diz, as razões, vírgula, para os que buscam resposta a um feito injustificável é que os homens matam as mulheres por ciúme, por duvidar de sua palavra e de sua conduta. Então, ela novamente não assume esse discurso, ela diz apenas para os que buscam uma resposta para uma coisa que não dá para justificar, é que é isso, mata por ciúme, duvida da palavra, duvida da conduta, etc. E essa citação vai estar muito ligada à próxima matéria, que a gente vê o agressor sendo colocado como um monstro, né? Ou um doente. E aí a Cardoso e Magalhães, são duas mulheres, elas falam que quando não é possível culpabilizar a vítima da misoginia, hoje eu falo sobre feminicídio, né, violência doméstica, seja porque ela não reúne as características associadas ao estigma da puta, ou porque recusa-se a usar tais elementos como argumento, é muito comum que a violência masculina seja interpretada como uma patologia. Então, quando não dá para atribuir ao comportamento da mulher, foi porque ela mereceu, foi porque ela se vestiu assim, porque ela é puta. Quando não dá para atribuir, por exemplo, uma criança, é porque o agressor é doente, por exemplo. Então, é uma das justificativas para a misoginia, para essa agressão masculina. As últimas sequências discursivas da última matéria, que é da Elaine Caparrós, né, que sofreu a tentativa de feminicídio em 2019. Foi um caso bastante repercutido também. Era uma mulher de 55 anos, o rapaz tinha 27, lutador de jiu-jitsu. E aí, essas sequências são bem interessantes. Deixa eu ver aqui. É SD7. O lutador de jiu-jitsu Vinícius Batista, 27 anos, desvencilhou-se do corpo imóvel da paisagista, de 55, porque acreditou que ela, naquela luta difícil e sangrenta, estivesse por fim derrotada e morta. Tá, eu vou ler a última aqui, a SD9. 11 dias depois do atentado, esperou 3 horas para fazer um exame do corpo de delito no Instituto Médico Legal. Enquanto esteve ali, viu 9 mulheres arrebentadas. Isso é toda a redatora do jornal, a pessoa que escreveu a matéria que está falando isso. E aí, eu grifei os trechos naquela luta difícil e sangrenta, derrotada e morta, 9 mulheres arrebentadas. Essa linguagem que eles trazem para enfatizar a brutalidade da agressão. Ao longo de toda a matéria, eles usam esse tipo de linguagem. Pedaços de pele grudados na parede, pedaços de cabelo, dentes jogados no chão. Então, eles enfatizam a brutalidade. Nessa parte que ela diz, esperou 3 horas para fazer um exame de corpo de delito, a gente percebe uma crítica à instituição, ao Instituto Médico Legal, que uma mulher chega agredida, ainda espere 3 horas. Né? Eles acrescentam essa informação, chamando a atenção para ela. A SD8, um olhar frio sobre o pavoroso caso, porém, pode levar à conclusão de que, aí acrescenta, embora muitos ainda hesitem em interferir ou ajudar, a sociedade começa a despertar para a gravidade do feminicídio. 5º país em matança de mulheres. E mais uma vez, o jornal acrescenta uma informação, se posicionando, falando que a sociedade começa a despertar, mas ainda hesita em interferir ou ajudar. Então, a gente vê de novo uma crítica agora direcionada à sociedade civil. Vou acelerar aqui. Então, quais foram as recorrências? Eu vou recapitular.
As recorrências são os discursos, as sequências discursivas em que alguns fatos, algumas expressões, algumas coisas aparecem, né, mais de uma vez. E aí a primeira ênfase na brutalidade das agressões, como eu já comentei antes, alguns desses termos. Críticas ao poder público, às instituições, à sociedade civil, como o ML, a polícia, né, que atende as pessoas, as mulheres vítimas de agressão ou de estupro na delegacia. Terceiro, o uso de termos e expressões entre aspas, como eu comentei, para questionar ou rebater ou não assumir o discurso trazido entre aspas. Isso no caso termos, né? Porque, agora o quarto. O quarto é o uso do discurso citado a fala das pessoas. Quando o jornal traz a fala das pessoas, ele traz em especial as falas das vítimas e aí ele coloca em discurso direto, entre aspas, na íntegra, né? Por quê? O que isso significa? Que, para Voloshinov, né, ele diz que quando o discurso do outro está de forma integral no nosso discurso, ele não pode ser modificado, ele é visto como palavra de autoridade. Então, o jornal toma, em sua maioria, não somente a vítima, mas em sua maioria a palavra da vítima tá como algo que não pode ser questionado. Ela falou que foi assim, então foi assim. E, geralmente, a palavra de instituições vem na forma indireta, em que você pode fazer uma paráfrase, por exemplo. Considerações finais. O que essa análise prévia demonstra, né? Que o jornal ele não mascara seu posicionamento em relação às diversas pautas, ele está sempre inserindo comentários que ele aborda na agenda, né? A pauta que ele aborda na agenda, procurando chamar a atenção dos leitores a adotarem uma postura crítica, estimulando a reflexão, o debate, mas ele ainda recorre a alguns estereótipos ligados ao feminismo e também a não diversificação de perspectivas feministas, né? Se alguém quiser comentar sobre isso, por exemplo, o fato de que a capa de uma matéria de feminismo é uma mulher branca de classe média, alta, né? Que a gente sabe sobre Elaine. E por que não, por exemplo, muitas vítimas diárias, né? Mulheres mais pobres, comunidades, favelas, que sofrem isso, né, diariamente. São, né, no caso, questionamentos. Então, a gente vê que ainda há essa perspectiva da classe dominante, porque a imprensa é um aparelho ideológico de Estado. Ele está ali a favor da classe dominante, né? A imprensa. A opinião pública, ela é formada pelo que a imprensa está te dando de informação, de pauta, e não, né, da sociedade para a mídia. É sempre da mídia para a sociedade. As pautas são impostas, né? E o que a gente pode concluir é que dá, sim, para perceber quais são os posicionamentos, né, do sujeito por trás das matérias, e eles refletem o jornal em si, né? Não é aquela coisa da imparcialidade, que a gente sabe que tem essa discussão, sem viés ideológico, etc. Que não há, é difícil, não há imparcialidade. Não tenho 5 minutos, mas eu trouxe aqui um poema da Angélica Freitas, do livro dela, Um Útero do Tamanho de um Punho. São poesias feministas. É um livro dela de 2017, não sei se alguém conhece. E se chama Mulher de Vermelho. Eu vou ler. O que será que ela quer, essa mulher de vermelho? Alguma coisa ela quer, para ter posto esse vestido. Não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul, mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer, e ela escolheu vestido. E ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar que conheço seu desejo, caro Watson, elementar. Sou euzinho o que ela quer. Só pode ser euzinho. O que mais podia ser? E aí o livro todo é muito interessante. Tem uma parte que ela coloca, que ela fala assim, poemas feitos com a ajuda do Google. E aí ela digita assim, o que a mulher quer, e ela registra tudo que aparece. Geralmente é a mulher quer um homem rico, a mulher quer casar, e outras coisas. Então fica aí a recomendação do livro da Angélica. Essas são as minhas referências.
né, referências teóricas. Aqui é a referência da foto de capa que eu tirei do país, é um protesto contra a violência de gênero, lá os sapatinhos das moças que morreram. E obrigada. É isso, gente. Esse é um pequeno poema da Aline Bay, outro que eu recomendo muito para vocês. As mulheres abusadas nas trincheiras e nos viadutos não estão nos livros de história de ditadores, sim. Contato, se vocês quiserem. E muito obrigada. Sobrou 3 minutos. O Peso do Pássaro Morto, exatamente. Esse livro é perfeito. Eu vou parar a apresentação aqui. Eu vou ver o que vocês comentaram. Eita, tem muita coisa. Só? Parabéns, Alice. A voz Obrigada. até falhou aqui. Parabéns. Uma pesquisa incrível, né? E a gente tem uma série de perguntas aqui que a galera se empolgou. E aí, se você quiser, eu leio ou você mesma lê e vai respondendo. Vai ser difícil porque eu não sei nem onde começa. Tá, então vamos lá. A primeira pergunta aqui foi da Elisa Capelari. Ela perguntou por que você escolheu o jornal É o País para seu objeto de estudo? Elisa, né? Bom, na época, eu escolhi ele na época em que ele lançou a campanha. E aí me chamou muito a atenção, foi em 2019. O fato de ele se posicionar, dizer que a gente aborda feminismo desde 2013. O El País, ele é de 1976, ele é lá de Madrid, né, na Espanha. E aí ele trouxe a redação para o Brasil em 2013. E nesse mesmo ano, eles já colocam na campanha que eles já falavam sobre feminismo. E aí eles registram uma manifestação. Então, em 2019, março, mais ou menos, já depois da eleição, né, ele traz essa campanha com o objetivo de fazer uma... Isso aqui, né? O objetivo deles, o que eles falaram. De trazer a reflexão diversos temas que estavam tendo discursos muito conservadores e contraditórios, assim, como se tivessem um retrocesso. E era educação, meio ambiente, feminismo era um deles. Então eu fiquei interessada, eu achei que, na época, eu ainda tinha uma visão um pouco ingênua, porque eu pensei assim, nossa, que incrível, olha só, estão falando sobre feminismo e tudo, e que legal, né, uma grande mídia falando. E só analisando depois, vim perceber que tem algumas falhas e tudo, mas ainda ficou sendo o meu objeto de pesquisa, porque são bastante matérias, e só eu gosto de tô gostando de analisar. Acho que é isso. Tá. A gente tem 2 perguntas aqui da Mônica Luz. Ela pergunta se você tem acompanhado a violência contra as mulheres negras, isso pode falar sobre, e como você trabalha com o não dito. Sim, eu tenho acompanhado a violência contra as mulheres negras. E tem assim, no jornal não tem uma pauta necessariamente sobre a violência contra as mulheres negras. Mas tem uma pauta que já foi analisada, que é a violência contra os filhos dessas mulheres, a violência policial. Essas mulheres que perdem os filhos para, sei lá, mortos com tiros de fuzil. Foi uma das primeiras pautas que me chamou a atenção. E aí eu li bastante a respeito com, sei lá, Angela Davis, né? E apesar de não estar totalmente no meu corpus, eu tenho acompanhado, sim. Sobre os não ditos, eu acho que eu ainda não me debrucei tanto assim, né? São análises ainda preliminares. Eu estou seguindo uma linha, mas com certeza eu vou abordar o que foi, sei lá, omitido, né? Propositalmente ou não, nessas matérias. Não sei se respondi. Creio que sim, né? Bora ver o que ela vai manifestar aí. Então, tem uma pergunta da Ana Paula aqui,
que ela pergunta o que levou você a optar por esse tema de pesquisa, principalmente esse viés teórico-metodológico para investigar. E também pergunta como você vê o feminismo como tema de pesquisas em linguística, quais são as limitações e as possibilidades que enxerga ao optar por um programa de pós-graduação em linguística teórica, especialmente em AD francesa, e que alguns dizem que pode acabar engessando o tema de pesquisa escolhido. Ela está buscando uma reflexão, não respostas exatas. É muita coisa. Peraí, eu me perdi. Se for para ir do início de novo? O que te levou a optar por esse tema de pesquisa e por esse viés? Porque, né? Tá. Bom, eu escolhi desde a graduação, mas eu não tinha ainda muita certeza, porque eu gostava de praticamente tudo da faculdade de letras, né? Formada em letras. E eu queria literatura também, então eu estava muito em dúvida. Mas quando encontrei esse corpus, eu fiquei bastante interessada em trabalhar nele. E aí eu fui ver que tipos de teorias eu poderia utilizar dentro das minhas possibilidades na faculdade de letras para abordar esse corpus. Então, foi primeiro o corpus, que eu pensei, nossa, eu quero analisar isso de alguma forma. E aí, inclusive, a minha orientadora, eu nem tinha tido aula com ela ainda, eu fui atrás dela e eu vi que ela já analisava sobre discursos feministas, né, e antifeministas, se não me engano, até da colega que vai palestrar na semana que vem, já era orientadora dela. E aí, como a professora já trabalhava com essa temática, eu resolvi levar para ela e eu percebi que a análise do discurso tinha um pouco dava para analisar, né, esse método, por exemplo, os objetivos, só que depois surgiram novos objetivos, né? No TCC, basicamente eu analisei os discursos bem ligado mesmo à linguística. Já na dissertação, não, eu analiso que tipos de pautas, quais são os feminismos, se o jornal está realmente preocupado com a questão das lutas das mulheres, ou se é apenas, não sei, panfletagem. Então, já aumentou um pouco os objetivos em relação à análise. Mas então isso é que faz com que não fique tão preso apenas à análise linguística, por exemplo. Já trazer esse viés mais, não sei, sociológico. Então eu tenho bastante bibliografia sobre feminismo agora na dissertação, que me deu um pouco mais de liberdade sobre imprensa também. E eu acho que é isso. É uma pergunta bem grande, não sei se tem mais coisas. Ela perguntou também como você vê o feminismo como tema de pesquisa em linguística e quais as limitações uma pesquisa de mestrado em linguística teórica, especialmente em AD, podem acabar gerando. Eu acho que como vertente linguística, a AD é uma das mais flexíveis, não é, por exemplo, a linguística hard, que o núcleo duro da linguística, né, como, sei lá, fonologia, nessas acho que a gente fica bastante presa, mas a análise do discurso, ela tem esse viés mais ideológico, né, de analisar sobre as ideologias por trás, a dematerialista, bem amplo, assim, permitindo muitas reflexões, como o André está comentando. Então, eu não acho que a gente fica tão limitado assim. E até mesmo dá para recorrer também a outras teorias de análise linguística, de análise do discurso, né? Outras vertentes. Inclusive, acho que foi por isso que eu escolhi, porque eu percebi que as possibilidades eram muitas. Assim. E eu não sei mais. Aí a Malu perguntou qual foi o critério para selecionar os textos analisados. Foram os textos que o jornal já tinha selecionado. A campanha dele, não sei se vocês lembram do layout, assim, era separado por tópicos. Ele tem 11 tópicos, ao longo desses tópicos tem 23 links. Dentro desses 23 links tem 21 matérias. Então, essas 21 matérias são o meu corpus, né? E aí, são 11 tópicos diferentes, 21 matérias, é basicamente isso. E aí, a delimitação é de 2013 a 2019. Então, assim, eu procurei abranger tudo que já tinha na campanha, eu não fui atrás de mais matérias, apesar de que no corpo do texto há muitos hiperlinks, só que eu acabava me perdendo, ia ficar muito grande o corte. Então, ficou apenas essas 21 matérias.
A Larissa pergunta que, ao longo da sua pesquisa, você conseguiu identificar qual é o tratamento e a cobertura que a mídia utiliza nos casos de estupro? E parabenizo pelo seu trabalho também. Obrigada, esqueci o nome da moça. Larissa. Larissa. Então, ainda um pouco a questão sei lá, da espetacularização, meu Deus, palavra difícil. Mas no jornal O País, né, que é especificamente o que eu analiso, eles focam bastante na perspectiva da vítima, eles têm uma postura de questionar por que ela está sendo questionada. Por exemplo, na matéria da Elaine, que eu não coloquei tudo, né? A mulher que sofreu a tentativa de feminicídio, eles citam a Record, que na época soltou uma matéria assim: o que uma mulher de 55 anos busca em um cara de 27? Tipo, por que ela foi procurar isso, né? Se ela procurou, é isso que acontece. E aí eles questionam esse posicionamento. Então, assim, eu acho que depende um pouco do veículo, e eu acho que o país ele se distancia um pouco de outras mídias grandes, de São Paulo, por exemplo. Mas eu não tenho ainda uma noção do todo, do geral. Inclusive, eu posso até acrescentar como um tópico, como minha dissertação. E eu acho que é isso. Aí a gente tem a pergunta da Laís, que pega a pergunta da Larissa como gancho e traz aqui o questionamento sobre se você observou uma modificação na forma de noticiar e tratar os casos de estupro pela mídia ao longo do tempo. Desculpa, eu estava lendo a mensagem. Uma mudança. A Laís perguntou se você observou alguma modificação na forma de noticiar e tratar os casos de estupro pela mídia ao longo do tempo. Então, sim, dependendo do veículo. Porque, por exemplo, ainda há aquele nicho de veículos sensacionalistas, né, que vão noticiar de uma forma sempre a mulher em evidência, a foto da vítima. Por exemplo, o homem mata a mulher por ciúmes. É por isso, tipo, a gente mata alguém por ciúmes? Então, ainda há, sim, mudou um pouco esse reflexo em algumas mídias, em alguns veículos, mas a gente observa muito, por exemplo, o trabalho de outros colegas que analisaram, que eu já vi, sobre esses veículos mais sensacionalistas, inclusive daqui também, como que eles noticiam casos de estupro, de feminicídio, e é sempre dessa forma de a mulher como culpada ou um crime justificável. Foi estuprada por isso, foi morta por isso, sabe? Eu acho que a gente pode estar caminhando para essa mudança, mas ela não está totalmente refletida ainda, sabe? Em todos os veículos. A gente tem Anderley aqui, que fez uma observação que a SD4 lembrou o conto de Aya, quando uma das personagens fala que os homens têm medo de que as mulheres riam deles e as mulheres têm medo de que os homens as matem. Mas é bem isso mesmo. Sim. Daí a Ana Paula vem aqui com uma outra pergunta. Violência de homens contra mulheres pode ser pesquisada por homens? Sua revisão bibliográfica tem autores homens? Quais as implicações? Se sim, se não. Sim, pode ser pesquisada, mas a maioria da bibliografia que eu tenho são mulheres que pesquisaram, porque eu não sei se vai da questão de a gente ter o interesse, querer mostrar o que está acontecendo, e isso vai partir consequentemente de mulheres, né? Então eu não conheço, acho que eu não uso nenhuma bibliografia que tem homens. Pode ser assim um artigo, né? De vez em quando tem um artigo de um rapaz, mas acho que uma obra fundamental assim a respeito que um homem escreveu, eu não conheço. Mas nada impede de um pesquisar a respeito, por exemplo. Só que aí já tem, né, as obras que a gente pode se debruçar, e a maioria
são mulheres. Até porque há um movimento de que, como diz a Beauvoir, toda a história das mulheres foi escrita pela perspectiva masculina. Então, o que as mulheres estão fazendo ultimamente? O movimento de reescrever a história pela perspectiva feminina, pela perspectiva das mulheres. Então, na verdade, você vai encontrar, assim, até porque foi isso que os homens fizeram há muitos anos, né? Escrever sobre mulheres. Mas acho que a bibliografia nova, assim, recente, e de credibilidade, assim, são de mulheres. A Júlia pergunta se, como pesquisadora, você consegue perceber alguma diferença entre os discursos dos jornalistas masculino e feminino sobre essas reportagens, artigos e afins. Então, eu ainda não analisei todo o corpus, e a maioria do corpus, do que eu peguei, foram mulheres que assinaram. Então, eu ainda não analisei nenhuma que tivesse um homem assinando para ter essa resposta. Pelo menos no meu corpus, dentro do jornal que eu analiso. Mas, como eu disse, se for comparar com outros veículos, sei lá, mais sensacionalistas, blogs, a gente vê portais, a gente vê essa diferença, assim. E a gente vai caminhando para as últimas perguntas, para não estender muito o tempo, né? A Larissa tem aqui mais uma pergunta, como ela mesma colocou. O questionamento dela é: essas notícias sobre violência sexual estavam apenas na parte feminismo do El País ou elas aparecem em outros cadernos no jornal? Sim, verdade, é um ponto importante para comentar. Eles agruparam na campanha, no eixo feminismo, mas os cadernos geralmente são nomeados como Sociedade, Política, Brasil, Tribuna. Então, não é algo assim, Dia da Mulher, vamos fazer o especial sobre o Dia da Mulher e vamos falar sobre a mulher aqui. Não, e não é também um caderno escrito feminismo. Então, eles abordam como uma temática mais geral, intrínseca, assim. E aí, são esses cadernos. E aí as últimas foram observações aqui sobre o que eu acho que você até respondeu já, da Laís pedindo seu contato, e a Elisa comentando que ela também faz a pesquisa sobre imprensa feminista brasileira no século XIX e queria trocar mais referências. E no mais é isso. Eu tenho eu acho até que se você já estuda, você tem essa referência que é sempre me esqueço o nome dela, Duarte. Esqueci o nome, você deve saber isso. Só que eu ainda não me A debrucei Constância Lima muito. Duarte? Isso, ela é especificamente sobre imprensa, mas eu sempre esqueço o nome dela, meu Deus, é muito grande. E aí. Duarte Lima. Lima Duarte, e aí ainda não me debrucei muito sobre ela, mas é uma das referências que está na minha bibliografia. Eu vi bastante comentários, se alguém que comentou, eu não vou conseguir ler todos, quiser falar sobre, podem abrir o microfone ou levantar a mão que a Samara libera na vez, porque tem bastante comentários, não vou conseguir ler todos. Pode abrir o microfone, Ismael, e comentar. Oi, boa tarde, a Alice e a todos. Boa Parabéns, Alice. tarde. Obrigada. Alice já sabe que eu sou fã dela, né? Então, não, era isso, era só para parabenizar. Assim, é muito importante, né? Que o teu trabalho eu aprendi, anotei várias coisas aqui, né? E acho importante também outras pessoas não mulheres, né? Pegando a pergunta da moça que falou, né? Que ela perguntou se tinha muitas referências homens, né? Como você já deu a resposta, mas tomara que tenha, né? Mais, né? Que outros homens busquem se desconstruir, né? Nesse sentido. E aí eu até lembrei, a sua fala também me fez lembrar do caso também da Jovem Pan, né? Que é uma emissora que é na mídia, né? É uma emissora muito reacionária e teve esse caso recente do Rodrigo Constantino, que ele falou que se a filha dele fosse estuprada numa festa, alguma coisa assim, né? Aí ele falou assim, eu ia colocar ela de castigo, né? Eu ia perguntar o que foi que aconteceu
Aí eu achei absurdo, isso deu maior repercussão negativa, e aí era só para comentar isso, né? Talvez até, quem sabe, você colocar assim de passagem no seu trabalho, né? Não sei. E aí, no mais, é isso, parabéns. Era mais para parabenizar mesmo e dizer que aprendi bastante. Obrigada, Ismael. Sobre esse Nada. comentário, ele está justificando o estupro, né? Pelo comportamento Exatamente. da mulher. Então, é bem triste mesmo. Ver que ainda são bem difundidos, né? Esses discursos, esses posicionamentos. Eu acho que é isso, Então, então, gente. se mais alguém tiver algum comentário, esse é o momento. E já que não, a Maria Alice, você teria mais algum comentário antes da Eu vou gente falar encerrar? aqui. As meninas estão comentando, né, no chat sobre o nosso programa. Eu acho que eu não acabei não falando sobre isso na pergunta da moça anteriormente. Ele não é somente de linguística, né? Ele é letras e artes. Então, letras e artes é uma área bastante abrangente. Como, por exemplo, a nossa colega Maria Luísa, o trabalho dela está ligado à arquitetura e iconografia. Então, eu acho que a gente tem bastante liberdade aqui no programa para escolher os nossos corpos, nossas abordagens. A gente tem 3 linhas, que é processos criativos, os discursos e práticas sociais, teoria e crítica. Então, ele é bem abrangente e, no caso, até mesmo a minha pesquisa, que é em linguística, não está presa somente a isso. E eu acho que é isso que as meninas estavam comentando aqui. E aí os estudos feministas, né, a gente consegue trazer para a nossa bibliografia, nosso corpus. Então tem bastante gente pesquisando feminismo na literatura, etc. Maria Alice, eu achei interessante a tua temática e pegando o gancho que você disse sobre teatro, linguística, eu acredito que, além de ter essa liberdade, eu também sou de letras, né? E aí eu queria pegar esse gancho, por quê? Porque eu achei muito interessante, e quando se fala em teatro, nós tivemos, em 2019, nós tivemos um evento chamado 8M, que é o 8 de março, e aí eu pertenço ao Clube das Manas, eu sou aluna orientanda da professora Rita Machado, e aí nós fizemos o evento e vieram 3 alunas da UEA de Manaus, justamente já 2 formadas em teatro, e associamos todas as leituras sobre feminismo, mais as temáticas de feminicídio, estupro, todos esses temas, e foi assim, nós percebemos que foi muito produtivo, porque pegamos as leituras, mais o teatro, e deu uma audiência, sabe? Foi assim, nós nos sentimos assim, depois do evento, eu lembro que nós comentamos com a equipe, nós nos sentimos assim muito realizadas, porque o 8M, para nós aqui, eu sou de Tefé, bem longe de Manaus, né? E aí nos sentimos realizadas por quê? Porque foi levado, através do teatro, a mensagem sobre o que nós estávamos lendo, e eu lembro que as pessoas que foram assistir ao espetáculo eram adolescentes, até mulheres de 60 anos foram, e eu lembro que, além delas chorarem, elas mesmas comentavam, eu passei por isso, então, assim, eu acredito, a tua colocação, ela é muito coerente quando você fala em relação de arte, linguística, letra, a liberdade, é muito coerente, sim, e eu acredito que é uma maneira até mais, assim, uma maneira até de levar para o público, levar para a comunidade, para eles entenderem até de uma maneira mais clara, porque o que eu percebo aqui na minha região, porque eu pesquiso, a minha pesquisa tem tudo a ver com o que você ali abordou. O que eu percebo aqui na minha região é que é ainda um tema em que as pessoas não querem tocar, tipo um tabu, não é olhado como crime, entendeu? Então, assim, nós procuramos aqui com a nossa equipe associar todas essas disciplinas, principalmente linguística, letras, o teatro, para
para levar para a comunidade e, tipo assim, despertar eles, entendeu? Através do teatro, porque a gente foi percebendo que a arte, ela acaba persuadindo, principalmente quando se fala desse tema. Então, eu acredito, assim, que a tua colocação, ela é muito coerente e, sinceramente, parabéns pelo trabalho, excelente. Eu gostei demais, eu me vi muito me senti bem contemplada na tua temática, né? E só tenho a agradecer mesmo nessa tarde. Parabéns. Nossa, muito obrigada, eu que agradeço. Fico muito feliz que tenha sido significativo, assim. E a sua fala foi muito, muito pertinente. Faz a gente lembrar que, faz a gente pensar que o feminismo não é essa coisa acadêmica, só filosófica, e tem que ficar só nesse âmbito. Não, o feminismo é cotidiano, é arte, é meio ambiente, é muita coisa, não é apenas a discussão acadêmica, ela tem que. A gente faz discussão acadêmica, a gente quer passar no mestrado, tudo, mas quer seguir a vida acadêmica, mas há sempre essa ligação com a vida cotidiana, e quando há esse contato, esse diálogo, as pessoas percebem que não é sei lá, essa dificuldade toda. Às vezes você já tem essa postura feminista e de revolucionária e não percebe porque acha que tem que, não sei, ser uma especialista em filosofia e feminista. Não é sempre assim. A pergunta da Vanessa eu consegui ler aqui. Então, tem algumas. É recente, né? Um pouco mais recente. Tem, sei lá, sobre os estudos queer, aqui, não sei como falo direito, gente, não sei pronunciar direito. Mas tem também sobre o transfeminismo. Se você quiser ler, Vanessa, tem a coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro, né? Que ela é uma importante feminista negra brasileira. E aí ela lançou essa coleção, Feminismos Plurais, e o último livro que saiu foi o Transfeminismo. E aí é uma mulher trans que vai falar especificamente sobre transfeminismo. Se você pesquisar transfeminismo, você já encontra algumas referências. Mas como tem assim algo muito pouco mesmo no corpus, eu ainda não li muito a respeito, mas eu vou ler justamente para demonstrar, olha, não tem falta, entendeu? E eu ainda não tenho essa leitura muito aprofundada. Mas acho que é isso. Ana Paula comentou aqui, estudos feministas trans, ver Paula Regina Costa Ribeiro e orientandas. Então, acho que é isso, né, gente? Estamos fechando a segunda palestra do Feminismos em Diálogo. E a comissão organizadora, ou seja, nós, agradecemos a presença de todos e não vamos esquecer também que na terça-feira, dia 11 de maio, semana que vem, temos a palestra da Anne Caroline Nascimento, intitulada Do Sagrado ao Erótico, a figura feminina mariana na lírica de Dante e Maria Teresa Horta, que vai acontecer às 16 horas, no horário de Manaus, então vamos prestar atenção no fuso horário, para não ter nenhum problema na entrada da sala, tá? E no mais é isso. Muito obrigada a todos. Tenham um resto fim de dia. Bom, né? O resto do fim de dia é bom. Um resto fim de dia bom. Obrigada.